Está no ar mais um programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e aqui você já sabe, toda quarta-feira nós falamos de pessoas, o seu e o meu comportamento revelados aqui no ar, sem filtros. E eu sempre tenho a honra de ter ao meu lado ela que também é host desse programa, co-criadora desse projeto, que tem levado tanta informação, novos conhecimentos aí para nossa audiência. Eu tô falando, claro, da minha esposa, Graziele Bonfante Reginato. Pode chamar de Grazi. Seja bem-vinda, Grazi. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com um tema muito, muito especial. E hoje nós estamos recebendo uma convidada que esteve conosco na semana passada, um programa extraordinário, com muito conhecimento a respeito de neurociência, inteligência emocional, crenças, comportamento humano de maneira geral. Só que hoje a gente se aprofunda num tema que eu sou apaixonado e que pode, inclusive, atenção, salvar o seu casamento. A gente vai falar sobre isso. Não só o casamento, todos os relacionamentos com os filhos, com os pais, profissional, fique atento porque tá imperdível. Você vai entender. Grazinha, fale então sobre a nossa convidada de hoje. E o tema? Bom, o tema é perfil comportamental e nós estamos com a especialista Daiane Padovan. Seja bem-vinda, Dai. Oi, gente. Prazer estar aqui. Para quem não conhece a Dai, não pôde acompanhar o programa da semana passada, a Dai, ela é Master Coach Febracis, ela é psicóloga também, ela é especialista em desenvolvimento e comportamento humano e ela também é a minha coach pessoal. Então quem acompanha as minhas redes sociais, o meu Instagram, o @gui.reginato, eu falo muito dela, porque muita coisa que está acontecendo na minha vida hoje é reflexo do processo de coaching que eu vivi com ela. Então eu sou muito grato ao trabalho dela e recomendo a vocês que acompanhem a Daiane Padovan e hoje nós estamos tendo aí o privilégio, a honra de tê-la conosco. Ela está em Florianópolis, nós aqui em Rio do Sul, estamos aqui à distância, mas ainda assim trazendo muito conhecimento para você. E o tema hoje, perfis comportamentais. Que negócio é esse, será? Por que isso é importante? Eu começo fazendo essa pergunta então, Dai. Dai, por que o ser humano deve aprender sobre perfil comportamental? Por que esse tema é relevante? Gente, eu acredito que esse assunto deveria ser obrigatório para quem vai casar, para quem vai ter filho, para quem vai abrir empresa, para quem vai ter qualquer tipo de relacionamento. A pergunta é, como é que as pessoas sobrevivem sem conhecer sobre perfil comportamental? Sinceramente, não sei. Foi essa sensação que eu tive há uns 10, 15 anos atrás, quando eu conheci esse assunto. Porque é tão importante e explica muito o porquê de muitas pessoas hoje estarem tendo problemas de relacionamento, como a Grazi falou, não só conjugal, mas em todos os cenários. Então, um dos maiores problemas que a gente vê hoje é por falta de autoconhecimento e por falta de conhecimento do outro, né? Então, conhecer sobre perfis comportamentais, sobre as tendências de comportamento que cada pessoa tem, deveria ser um assunto obrigatório. Concordam? Totalmente. E quais são os perfis comportamentais, então? Então, eu trabalho com a teoria DISC, né, que é a teoria do William Moulton Marston, que é um psicólogo que começou a perceber a necessidade de categorizar as pessoas de acordo com tendências. E ele conseguiu mapear 4 padrões diferentes de comportamentos observáveis. Então, essa teoria diz que ela se baseia em emoções observáveis. Então, só de eu bater o olho numa pessoa, eu consigo ver expressões faciais, postura, gestos, tudo aquilo que eu exteriorizo, que eu comunico externamente, dá para a gente mapear as tendências de comportamento em 4 perfis, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Qual será o seu? Por isso que é DISC, né? Só que ela é em inglês. Então, D de dominance, I de influence, S de steadiness, que é o estável, e o C de conforme. Então, por isso, teoria DISC. Só para o povo entender. Exatamente. Quando a gente fala S, é de steadiness, que é o estável, né? E esse perfil comportamental, eu
eu já venho pro mundo com ele, eu já nasço com ele, ou eu desenvolvo esse perfil? Eu posso escolher, Dai, qual é o perfil que eu quero? Antes da gente falar das características de cada perfil? Não, eu dei uma risada porque o que a gente escuta de gente falando assim, meu Deus, mas eu posso mudar de perfil comportamental? Eu Pois queria é. tanto ser esse. Como é que funciona esse mecanismo? O Grazi, isso é tão verdade que eu sou ministrante oficial desse curso aqui na Febracis de Florianópolis e Balneário Camboriú, né? E muitos alunos nossos, quando eles recebem um relatório de 40 páginas, né, que é o nosso assessment, e identificam o perfil comportamental deles, eles falam, não quero ser isso. Olha só como as pessoas estão desesperadoramente precisando de autoconhecimento, porque não tem perfil errado, né? Não tem perfil melhor e pior. Existe a nossa essência. Inclusive, respondendo ao Gui, sim, nós viemos já com 60% direcionado para um perfil comportamental. Então, eu poderia, resumidamente aqui, né? 60% é genético e 40% é ambiental. Então, a gente já nasce com uma tendência de ter comportamentos direcionados para um desses 4 perfis, e de acordo com a forma que a gente vai ser tratado pelos nossos pais, professores, o ambiente que a gente vive, ou a gente vai ser incentivado, potencializado nas nossas características, ou a gente vai ser reprimido nas nossas características. E é por isso que o gráfico de perfil comportamental, ele vem de 0 a 100%. Então, a gente nasce com uma tendência e ela pode baixar ou aumentar de acordo com o incentivo do ambiente, 40%. Perfeito. Então vamos às características de cada perfil comportamental. E aí, quem está nos ouvindo? Tá, mas eu quero saber, quero me identificar e como é que eu posso fazer para saber qual é o meu perfil? Vamos falar um pouco sobre isso. Olha, a gente fala nos cursos, né, de formação de analista de perfil que analista não arrisca, né? Por quê? Porque quando eu olho para uma pessoa, mesmo a teoria sendo emoções observáveis, eu bater no olho numa pessoa e já deixo ficando, eu acho que aquela pessoa é dominante porque ela teve um comportamento, uma expressão de uma pessoa que gosta de estar no comando. Cuidado, antes de falar das características, eu vou dizer para você que analista não arrisca, porque quando eu olho para uma pessoa, pode ser que eu esteja olhando não para a essência dela, mas para as fraturas emocionais dela que estão manifestadas. Uau. Ou então, pode ser que eu esteja olhando a adaptação que ela está fazendo ao ambiente. Porque nós temos uma essência, nós temos uma característica que é nossa e não muda, tá? Não muda, esquece, não tem como. Perfil comportamental não muda. Não muda. Isso é essência mesmo. Então, eu vou falar assim, nossa, eu vou casar com essa pessoa com a esperança que essa pessoa mude. Esquece assim. Brincadeiras à parte, nós temos sim, claro, um cérebro maravilhoso que nos permite flexibilizar. Então, eu posso, né, ir lá e se o meu ambiente está me pedindo para ter um comportamento mais dominante, mais comunicativo, ou então ser mais paciente, ou então mais racional, eu posso me moldar do jeito que eu quiser. Mas aí entra a importância de eu voltar sempre para minha essência, porque dá muito trabalho ser quem a gente não é. Então, assim, a gente poderia falar horas sobre esse assunto, né? Exato. Mas o William Moulton Marston, que é criador dessa metodologia DISC, ele dividiu as pessoas em 4 categorias. Atenção, ouvintes. Atenção aí. Aumenta o volume. Que tem uma tendência de gostar de falar, de se posicionar, de opinar. São aquelas pessoas que onde elas chegam, elas têm que abrir a boca e se comunicar. Elas não conseguem passar desapercebidas. Que são quem? Os dominantes e os influentes. Já tem pessoas que não têm a menor necessidade de influenciar, de falar, de se posicionar. Elas preferem ouvir, que são os estáveis e os conformes. Então, só nessa separação que eu acabei de fazer, já clareia muito. Ops, então quer dizer que o meu filho, que é mais reservado, e eu vivo brigando para ele falar, eu estou ferindo a essência dele? Sim. Por quê?
Porque tem pessoas que gostam de abrir a boca e onde estiver elas vão falar. Já tem pessoas que não vão fazer isso. E olha que não estou falando de timidez, porque timidez não é característica de essência, tá? Eu estou falando de pessoas que preferem ser mais reservadas. Elas não têm problema de entrar muda e sair calada. Para elas tá de boa. Já tem outras que se elas não puder falar, não puder pegar o microfone e não puder falar a opinião delas, elas se incomodam. O cor já avançou e Foi quicando. Quando tô falando. nós temos uma aula aqui, né? Grazi e Gui. Eu disse praticamente completo. É verdade. Eu mais comunicativo, eu mais falante, eu gosto de dar minha opinião. E a Grazi, se ela entrar quieta e sair muda, pra ela tá tudo bem. A característica de essência dela, tudo certo. Só que a Grazi, ó, ela é a materialização do meu exemplo. Só que a Grazi, olha só onde ela tá, diante de um microfone, num podcast, fala mais. Exatamente. E aqui ela se adapta. Ela, se tiver que ir lá e falar, ela fala, porque não é timidez. É só uma necessidade de reserva. Hoje ela entrou por missão, por propósito, para acompanhar, né, todo esse propósito que o Gui tem vivido de ajudar as pessoas a destravar. Então, para ela não é um desafio ter que ir diante de um microfone e se comunicar. Mas não é a preferência dela. Faz sentido, Grazi? Totalmente. Se eu puder ficar quietinha, tanto que eu escuto mais, né? Como você mencionou. Tô aqui mais escutando, observando, admirando do que muitas vezes me expressando em palavras. E tá tudo certo, porque é o teu cérebro que tem essa preferência. Então, olha que interessante, né? Muita gente, quando descobre que isso faz parte de uma tendência do cérebro e vê que isso é normal, elas se libertam. Inclusive, a teoria do William Moulton Marston, o livro dele chama Emoções das Pessoas Normais. Eu sou apaixonada nesse tema, que deixa bem claro que não tem problema reservado. Não tem problema nenhum de ser o famoso SN sem noção que ama falar, me olhe. Tem pessoas que têm suas preferências e tá tudo certo. Então, na próxima diferença. Pois é, como é que eu diferencio daí o dominante do influente? Então, vamos lá. O dominante e o influente preferem falar, se posicionar e, né? Porém, a diferença do dominante para o influente é que o dominante gosta de falar mandando. Ele geralmente tem expressões faciais, gestos com as mãos que deixa claro que ele quer falar mandando. O dominante, mesmo no ambiente onde ele não tem função de líder, ele chega dando comandos porque ele quer estar no controle de tudo. Quem não entende de perfil comportamental acaba julgando o dominante, dizendo, nossa, essa pessoa se acha, ela tá querendo mandar em quem? Mas não é que ele sente que ele quer mandar em todo mundo, é o jeito dele se comunicar. Ele é mais positivo. Ele é impositivo, ele dá ordens, ele é objetivo, ele é sem papas na língua, ele não é focado... O famoso trator. É o famoso trator. Muitas vezes até arrogante. Pode ser mal interpretado como arrogante. Agora, o influente, ele já não fala mandando, porque o influente, ele não é focado em resultado, ele é focado em pessoas. Então, o influente, ele fala persuadindo, ele tem toda uma expressividade. Então, já deu para diferenciar. Dominante fala mandando, o influente fala persuadindo. Fazendo amizade, querendo influenciar. Não é amizade, é amizade de infância, né? Ele encontra uma pessoa na fila do banco e já leva para comer churrasco na casa dele. Ai, senhor. Fala mais. Ai. Exatamente. Então, ficou claro aí o dominante e o influente. Sem dúvida. Daria para ter o dia todo falando deles, mas para ficar bem didático para quem não conhece de perfil, ouvir a gente já ter um entendimento, acredito que eu trouxe a explicação mais o dominante, ele também é mais determinado, ele é mais autoconfiante, ele é mais decidido, ele é prático, ele vai direto ao ponto, e ele não leva tantas coisas pro lado pessoal, né? Então, ele dá uma bronca se tiver que dar, ele puxa a orelha se tiver que puxar, e no dia seguinte tá tudo certo, não mudou nada pra ele.
O influente não, o influente já é mais emocional, né? O influente ele já Eu costumo brincar que o dominante, ele não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo. Ele quer o ovo. Focado em rejeitado. Perfeito. E o influente já é diferente, ele já é focado mais no relacionamento, ele é mais emotivo, emocional, ele não quer ser rejeitado, então ele busca essa aceitação do meio, ele é o alegrão, é o cara do happy hour, ele é o cara da música alta, da bagunça, e aí dá pra ter essa diferença entre os dois. E para ficar bem claro para os 4, né, tem a diferenciação do dominante influente que gosta de falar, o estável conforme gosta de ouvir. Mas tem outra diferenciação que também ajuda vocês. Imagina que o dominante e o conforme, os dois são focados em resultado. O influente e o estável são focados em pessoas. Só que diferenciando o influente e o estável, que são foco em pessoas. O influente quer quantidade de pessoas. Quanto mais amigos, melhor. Quanto mais pessoas ele se conectar, melhor. Ele tem vários ecossistemas, vários grupos de networking. Ele marca vários encontros no mesmo horário. Já o estável, ele também é focado em pessoas, mas não em quantidade. Ele prefere a qualidade dos relacionamentos. Então é aquela pessoa que vai ser seletiva nas amizades, que vai ter poucos amigos, mas entenderam que ambos são foco em pessoas, não em resultado. Então vai ficando muito claro essa diferenciação. Agora, o dominante e o conforme, ambos focam em resultado, lembram? Mas o dominante, ele é foco também em quantidade. Quanto mais resultado, melhor. O conforme, ele é foco na qualidade do resultado. Então, pode até ser que ele demore um pouco mais para atingir o resultado, mas vai ser ali, ó, foco na perfeição. Tudo impecável. Aí, vocês veem aí, vocês que estão nos ouvindo, qual desses 4 que você se identificou. Boa. Daria para falar tanta coisa antes, né? Daria. Mas eu quero mais a fundo. E as características do estável? A gente entendeu aqui o dominante. O dominante é aquele cara mais... Ele se impõe, ele é direto ao ponto, ele é prático, ele passa muitas vezes por arrogante, por intransigente. O influente, ele é o amigão, ele é o legalzão, ele é o cara que é otimista, é o criativo. E o estável? Então, o estável, gente, o próprio nome já diz, né? Estável. É aquela pessoa calma, paciente. Você olha para uma pessoa estável, as emoções observáveis dela, parece que ela está num spa, tranquila, movimentos desacelerados, a fala dela é mais pausada, diferente do influente que fala rápido, fala rápido. O Tobias já olhou aqui para nós, já estava agoniado lá, só no... A gente pode dizer que o estável... Não. A gente pode dizer que o estável muitas vezes passa por lerdo? Ele passa por lerdo? Ele é mal compreendido como lerdo? Podem ser julgados por quem não conhece de perfil comportamental. E o estável, por ele ter esse ritmo próprio, ele acaba ser visto como lerdo, como slow motion, né? Como tartaruga de ré, eles escutam muito isso. Gente, tem um ditado que eu escutava muito do meu pai. O meu pai, ele sempre falava assim pra mim: Grazi, boi lerdo toma água suja. Sempre falava isso. Pai, tá ouvindo isso, pai? Eu lembro desse ditado. Ele falava pra ti. Provavelmente dominante, né? Pra falar isso. Ou tem um meio sim, dominante. Boi lerdo toma água suja. Sim, porque aí o dominante ele quer, ó, vamos, resultado, bora, Grazi, bora, boi lerdo toma água suja. E a Grazi é conforme estável. Então ela é qualidade no resultado, não é quantidade, e ela é devagar, mais tranquila, mais pacificadora, conciliadora para conseguir foco em fazer bem feito. Isso. O dominante, ele vai lá e faz de qualquer jeito. Não der certo, ele faz de novo, até dar certo. Mas o estável, ele é mais calmo. Porque o estável, ele gosta de planejar com antecedência. O estável gosta de previsibilidade e segurança. Então, ele quer fazer tudo programado. Ele tem aqui, ó, o que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser?
Rotina. O estável, ele quer ter essa previsão do que vai acontecer passo a passo. Ele não quer ser pego de surpresa, ele não quer ser pego no improviso. Isso para o estável é um motivo de sofrimento. Então, muita gente olha para o estável e fala, tá, mas é desafiador ser esse perfil, não é bom. Gente, todos os perfis são bons, inclusive o estável com essas características é o perfil mais leal para você ter na tua empresa ali. É o perfil que tem follow-up, acompanhamento, ele pega algo e vai até o fim. Ele é bom de iniciativa, ele não é bom de iniciativa, mas é bom de acabativa. Dá algo pro estável, ele vai segurar, sustentar até o final, ele não te deixa no meio do caminho. Então tem características incríveis do perfil estável. Só que algo que eu chamo atenção para esse perfil é que os estáveis, como é foco em pessoas e na qualidade dos relacionamentos, e ele gosta muito de ouvir, ele acaba abrindo mão de si mesmo em favor do outro. Então, se você está nos ouvindo e é estável, provavelmente você tenha negligenciado as suas próprias emoções, os seus próprios resultados, mas tem ajudado muita gente. Você abre mão de você pelo outro. Então, muito estável é quando você olha, acha que está tudo bem. Por quê? Porque ele está sempre não querendo incomodar, ele quer te ajudar, ele quer te servir, ele quer ser agradável para você. E nunca ele vai trazer naturalmente, sem inteligência emocional, tá? As demandas internas dele. Então ele acaba negligenciando. Você olha para o estável, acha que tá tudo bem, mas por dentro tá uma panela de pressão e você não sabe. Porque Ele não demonstra essas emoções, né? Ele não demonstra as emoções. E por que ele não demonstra as emoções? Porque ele tá se importando com você. Conviver com o estável é saber que essa pessoa vai fazer de tudo para te servir, para te ajudar, para fazer você estar bem. Só que às vezes ele esquece dele. Então, todos os 4 perfis, eu chamo a atenção de vocês que existe aquele perfil com inteligência emocional e sem inteligência emocional. Né? Sem inteligência emocional, todos os 4 vão ter um lado muito negativo. Um dominante sem inteligência emocional, ele é um trator. Ele pisa em cima das pessoas. O influente sem inteligência emocional, ele é um sem noção, que atravessa as conversas de todo mundo, não deixa você no vácuo conversando, quer falar com todo mundo. Ele é sem noção. E o estável, ele acaba negligenciando a si mesmo, podendo às vezes até guardar tanto, engolir tanto sapo, que quando ele percebe, ele explode. Só que o estável, depois que explode, ele fica se sentindo a pior pessoa, ele se arrepende, porque ele não é a característica de essência dele manifestar emoção. Mas é algo que chega a acontecer no estável pelo fato de guardar tanto, e quando chega aqui, ó. E pra gente fechar esse loop, e o conforme? O conforme é o perfil racional, é o perfil analítico, é o perfil perfeccionista que quer tudo certinho. É aquela pessoa que tem uma tendência a organizar tudo por cor, tudo por tamanho, né? Ela quer tudo harmonioso no ambiente. Ó, conforme eu já estaria organizando aqui, ó, minha xícara, meu copo, arrumando aqui o livro, né? Por quê? Porque para ele estar tudo desorganizado é um incômodo. Então, o conforme ele é focado em resultado, só que ele é muito mais tarefeiro, aquele fazedor, porque ele quer tudo com muita qualidade, do que o foco em resultado de quantidade, porque quantidade é o dominante, lembram? Ele é mais focado em números, né? Ama estatísticas, dados. Uma planilha de Excel brilha o olho do conforme, né? Ele ama uma planilha de Excel. O conforme, ele arrepia quando ele vê uma tabela dinâmica, um gráfico. Então, ele gosta de dados, números. Até ver uma sala fechada, individual. É maravilha. Pronto. O conforme trabalharia tranquilamente numa sala fechada o dia todo. O influente, ele ia surtar, ficar trancado numa sala sem janela, sem gente. Então, e tá tudo certo, né? E o conforme pode ser mal interpretado como cri-cri, né? Como chato, como mania de limpeza, parece que tem toque. Sim. Inclusive, Gui, você chamou uma atenção aí para uma palavra
toque, né? E eu vou abrir aqui uma nova missão que eu sinto, que eu tenho na minha carreira, na minha jornada como psicóloga, analista de perfil, como treinadora da Febracis, porque o desconhecimento sobre perfil comportamental, gente, tem feito com que muitas pessoas sejam diagnosticadas de forma equivocada. Os perfis comportamentais, né, vistos sem inteligência emocional, eles acabam sendo confundidos. Por exemplo, um influente, é muito comum que se ele vá num psiquiatra que não tenha esse entendimento de perfil comportamental, ele pode ser visto como um TDAH. Porque o influente, ele tá falando com várias pessoas ao mesmo tempo, ele não se concentra, ele conversa com você, algo chamou a atenção dele, ele vai, conversa com outra pessoa, te deixa no vácuo. Então, eu chamo a atenção para que vocês fiquem atentos a isso. Um instável, ele é confundido como autista. Um conforme, ele é confundido como transtorno obsessivo-compulsivo pela mania de limpeza. Então, eu chamo a atenção de todos vocês que estão nos ouvindo. Cuidado com os rótulos, com os julgamentos. Às vezes aquela característica é só uma intensidade alta do perfil comportamental que é a essência daquela pessoa, não uma patologia. Estamos falando sobre perfis comportamentais. Dominante, influente, estável, conforme. Qual é o seu? E daí, por que esse assunto, eu brinquei no começo do programa, que esse assunto salva casamento? Por que esse assunto é importante, inclusive para relacionamentos amorosos? Nossa, gente, isso é tão importante, por quê? O que acontece? Uma pessoa que não tem conhecimento sobre perfil comportamental e convive com alguém com um perfil oposto ou um perfil diferente do dela, a tendência é achar que o outro está errado e querer que o outro haja como ela age, tendo a mesma velocidade, a mesma rapidez na fala, ou tendo a mesma facilidade de lidar com desafios, ou tendo a mesma facilidade de se comunicar. Então, existe muito julgamento de pessoas que não têm esse conhecimento. Então, quando passa a se tornar um poliglota, né, entendendo de como se comunicar com todos os 4 perfis, os casais, né, que é o exemplo que você deu, acabam entendendo que o outro, mesmo sendo diferente, é um complemento e não um perfil oposto, que tem uma beleza aí em ser diferente, né? Então é como se tivesse um entendimento que o outro tem aquilo que me falta. Isso é a beleza de um relacionamento, né? Então, isso tem acontecido com muitos casais, não só casal, né, gente? Não tem nem como falar relação mãe-filho, pai-filho, líder e funcionário. A falta de entendimento sobre perfis tem feito as pessoas entrarem em conflitos, porque elas acabam julgando que o outro, por agir diferente, é errado. Perfeito. Então, isso vai ajudar muito. Aliás, eu tô tendo uma aula diária dentro da minha casa. Com certeza não sou só eu, mas eu tenho muito influente dentro da minha casa. Eu tenho uma pequena, a menor de todas é a que mais manda em todo mundo. E esse conhecimento foi muito importante e está sendo muito importante, porque toda vez que a gente vai falar, a gente lembra de como agir com eles, né? Ainda essa semana eu brinquei com o Guigui, tu tá esquecendo que tu tá lidando com uma influente, uma dominante. E ele disse, meu Deus, é verdade. Por um momento até tinha esquecido desse detalhe. A Helena, nossa filha de 4 anos, a gente percebe claramente que ela tem perfil dominante. E aí, muitas vezes, um pai que não tem o conhecimento sobre perfis comportamentais, ele pode pensar que o filho está sendo desrespeitoso, que o filho está querendo mandar em todo mundo, que o filho, como assim? O filho está querendo dar ordem. E aí você pensa, não, então eu vou tolir esse comportamento do meu filho. E quando você entende, não, é uma dominância que ela tem, é do perfil comportamental dela, e isso é maravilhoso. Então você tá querendo dizer, Guilherme, então você tem que deixar o teu filho falar tudo que ele quer, mandar em você. Não, gente, não é isso. É ter inteligência emocional para lidar com cada situação, entendendo que o perfil dela é esse. Então ela vai ter uma tendência a se posicionar mais, a ser mais firme nas decisões dela. Ela quer fazer as coisas sozinha, ela gosta de fazer as escolhas dela, ela que decide. O Arthur já não é assim. O Arthur já é o perfil influentaço. Meu filho de 8 anos. Influente, ele gosta de falar, ele é tagarela, ele quer ser visto.
Ele quer ser o artista, ele quer ser o centro das atenções. E aí o pai e a mãe que não tem inteligência emocional, quer se aparecer, coloca uma melancia na cabeça, menino. Vai lá no... E reprime. E reprime o perfil da criança, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado. E claro que vai ser um desafio, por exemplo, por isso que eu digo, a escola, ela tem um desafio absurdo diante dela. Porque um professor, ele se vê com crianças que tem ali os 4 perfis comportamentais na frente dele. Ele vai ter aquela criança que é mais influente, que é o bagunceiro, que é a criança da turma do fundão, que é aquele que gosta de estar conversando o tempo todo, que gosta de aparecer. E aí o professor, se também não tem inteligência emocional, o que ele faz? Reprime, vai pra diretoria. E aí, isso é um problema também. Guilherme, então você tá dizendo que o professor tem que aceitar tudo? Não, ele tem que saber lidar, ele tem que saber reconhecer. É um conhecimento maravilhoso. Que ele vai olhar para aquela criança com empatia e não com julgamento. Ele vai parar de olhar, meu Deus, aquele menino é um peste, eu não aguento ele. Ele vai entender, tá aí um baita de um influente, um menino comunicativo, um menino criativo, um menino que pode ser realmente um artista no futuro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menino pro meu lado. Eu vou sentar, vou conversar com ele, vou validar ele, vou dizer, olha, você é um artista, às vezes eu preciso aqui um pouco de silêncio, eu posso contar com o teu esforço nisso, porque é um esforço pra criança super influente fazer silêncio. Aí tem o dominante, que não gosta de receber muita ordem, tem que ser a coisa do jeito dele. Tem também a criança mais conforme, que é aquela que é super organizada, que não gosta que ninguém mexa no material dela, que gosta que tudo fique ali alinhado. Então o pai e a mãe identificar isso, o professor identificar isso, é transformador. E no casamento, eu preciso complementar isso, porque foi um divisor de águas no meu relacionamento com a Grazi. Por quê? O meu perfil comportamental é influente. E numa 92. Escala de 0 a 100, 92. Então eu sou aquele perfil que, final de semana quer a casa cheia, adora estar rodeado de pessoas, gosta de ouvir uma música mais alta, né? Eu sou esse perfil mais bagunceiro. E a Grazi muitas vezes se incomodava com isso. Por quê? Porque o perfil dela é conforme estável. Então ela já gosta mais de calma, de silêncio, ela gosta de estar sozinha, ela gosta de organização, de padrões. Então o que acontece? Eu tratava ela como eu gostaria de ser tratado. Então eu muitas vezes organizava churrasco no final de semana lá na minha casa e não falava nada pra ela. Porque eu pensava, quem é que não gosta de receber amigos no final de semana pro churrasco dentro de casa? Só que chegava na sexta-feira, eu falava pra ela, amanhã vai vir a turma aqui e vou fazer um churrasco. E ela Não. Quando ele falava assim, amanhã, ainda tava tudo certo. Mas e quando ele falava assim, hoje é noite? Aham. Aí surtava. E aí ela, não amor, não é assim, tu tem que me avisar, eu preciso saber com antecedência, e aquilo eu não entendia. Falava, por que saber com antecedência? O que vai mudar? O que vai mudar eu te avisar na quarta-feira, ou eu te avisar no sábado, que vai ter um churrasco no sábado dela, assim, eu preciso me planejar. Eu falava, pra se planejar pra quê? Quem vai fazer o churrasco vai ser eu. Eu preciso de rotina, E hoje eu entendo que isso é uma característica do estável. Então você para de julgar e começa a entender. E aí amadurecer o perfil com inteligência emocional é entender que, se eu sou casado com uma conforme estável, eu preciso ser o poliglota, como a Dai bem disse, para falar a língua dela, para tratá-la como ela gosta de ser tratada. E aí eu adapto o meu comportamento para o bem do nosso relacionamento. E paro de julgar ela. Passo a ter empatia. E ela da mesma forma. Poxa, eu entendo que eu sou casado com o influente 92. Então ele precisa ter um momento também de socialização. Ele precisa estar envolvido com grupos de network. Ele gosta. Ele recarrega as baterias dele socializando. Então ela também entendeu muito mais isso. Eu dentro de casa procuro ser mais organizado do que antes. Procuro ajustar mais as coisas, ser mais comprometido com a organização do lar. Ela também, ao mesmo tempo, ela também está procurando ser mais. Já entendi que os sapatos não têm sapateira, vai ficar no meio do quarto. Entende? Então a gente para de se cutucar, para de um ficar julgando o outro, de um ficar cobrando o outro. Você passa a se entender, se aceitar e se complementar. É transformador. E essa questão de complemento eu gosto de frisar, porque como a Dai mencionou, a gente se completa de fato, porque muitas vezes eu ficaria trancada dentro de casa, tá tudo certo, eu com a minha companhia, fazendo as minhas coisas.
Mas o Gui traz essa socialização que o meu perfil necessita também. E que muitas vezes eu não sentia falta. E hoje eu vejo a necessidade de estar com outras pessoas, de conversar. Isso também é importante para mim. E para negócios, então, daí nem se fala, né? Pro universo business. Gente, eu costumo dizer que um empresário que faz contratações sem conhecer de perfil comportamental é negligência. Coloque amor nas minhas palavras, mas é negligência. Porque imagine colocar um influente altíssimo no setor financeiro para cuidar de planilhas e trabalhar num ambiente, 4 paredes, sem janelas, sem convivência com outras pessoas. Isso é uma tortura para o influente. Da mesma forma, colocar um conforme para trabalhar num setor de eventos, onde ele tem que estar recepcionando as pessoas, sorrindo e agradando, e vai ser uma tortura para ele. Então, que fique um alerta, porque muitos empresários contratam baseado em indicações, em entrevista. Eu gostei dessa pessoa. Por feeling. E hoje em dia não dá mais para brincar com isso, porque uma demissão sai muito caro, uma rescisão sai muito caro para o empresário. Então, conhecer de perfil comportamental no mundo business é colocar a pessoa certa no lugar certo, mas fazendo um mapeamento de perfil com antecedência, que é feito através de um questionário, né, que a pessoa responde ali coisas rápidas e que o software direciona para esses 4 perfis nas intensidades. E o mais interessante é que nós não somos perfis únicos. Existe a tendência de ser ou único, ou duplo, ou triplo. Então, tem pessoas que têm 3 desses perfis em alta intensidade. Então, imagine o cérebro mesclado com características diferentes. Por isso que nós somos únicos, né? Por isso que nós somos pessoas diferentes uma das outras, porque tem as intensidades e tem essas características agrupadas dentro do mesmo cérebro. E eu até chamo a atenção aqui, já que eu toquei nesse assunto, é importante falar dentro desse podcast aqui. Muitas pessoas têm perfis opostos dentro do mesmo cérebro. Imagine o mesmo cérebro ter a influência com a conformidade dentro das suas características de essência. Ou seja, o cara é influente conforme. Conforme. Nós que somos analistas não falamos oposto, nós falamos em complementos. Mas as pessoas veem, o influente ama a gente, o conforme é reservado. O influente é desorganizado, o conforme é organizadíssimo. E tem pessoas que são influente conforme. Então imagine como deve ser o conflito interno, no diálogo interno dessa pessoa. Eu tenho trabalhado com muitos coaches com esse perfil que chegam até mim dizendo, Dai, eu já tinha pensado em suicídio porque o conflito da minha mente é tão grande que eu não sei lidar. A mesma coisa um dominante estável, junto no mesmo cérebro. Imagina o freio com o acelerador junto. Uma parte fala, vai, bora, resultado. O outro fala, calma, vamos planejar. Então, é algo que eu chamo a atenção. Nós precisamos cuidar dessas pessoas que têm perfis opostos, porque se elas começarem a se enxergar como pessoas únicas, raras, que têm complementos de características equilibradas, tem um lado bom muito incrível, né? Inclusive, eu falo para o mundo business que se você encontrar um influente com conforme dentro da mesma pessoa, contrata, depois a gente vê o que faz, mas você manda um liga para dentro da empresa, né? Porque consegue ser certinho, organizado e ainda ser relacional, né? Inspirador. Então, essa pessoa é completa. Então, vocês que são empresários estão nos ouvindo, busque urgente conhecer teoria DISC, mapeamento de perfil comportamental, assessment, porque a tua empresa deve estar tendo muito conflito hoje de relacionamento e você não está tendo a produtividade que você poderia, você não está tendo o lucro que você poderia, porque você tem contratado as pessoas erradas para o lugar errado. Olha só que interessante. Para o empresário, é importante ter esse conhecimento para ele poder remanejar as pessoas dentro do negócio, como a Dai bem falou, né? Vai trabalhar com vendas, bater de porta em porta. Você tem que contratar um influente para fazer isso. Um trabalho sob pressão. Você vai botar um estável para trabalhar sob pressão? Não dá certo, você tem que botar um dominante ali. Né? Você vai trabalhar com planejamento estratégico. Opa, e põe o estável. Vai trabalhar com números, dados, estatísticas, com conforme. É importante para os colaboradores terem esse conhecimento.
para melhorar o relacionamento interpessoal entre eles, para eles se conhecerem melhor. É importante para marido e mulher, para existir uma adaptação e um entendimento. E é importante para o pai conhecer o filho. Ou seja, é importante para todo mundo conhecer a teoria disso. Porque agora, de repente, um pai tem um filho que é mais reservado, que é mais quieto, que não fala muito. Aí o pai pensa, esse menino tem problema, esse menino é lerdo. Olha aí os outros meninos aí tudo brincando, correndo, falando alto. E meu filho fica ali no canto, reservado, não fala direito. É só um menino que é estável. Às vezes a resposta está no perfil comportamental dele. Aí você está exigindo que o estável seja um influente, seja um dominante. Não é. E ele tem características maravilhosas como estável. E você potencializa isso. Seu filho vai ser um ser humano maravilhoso, incrível, dentro da característica dele, de essência dele. E a Dai hoje falou de perfis comportamentais. Dai, se você puder deixar uma mensagem final para nossa audiência, o microfone é seu. Eu acredito que o mais importante aqui para a gente fechar esse assunto é trazer para você a importância de você viver a tua essência. Só que muitos nem conhecem essa essência, porque sempre foram programados para ser alguma coisa diferente do que de fato é. Então busque esse conhecimento, busque analistas de perfil comportamental que conheçam teoria DISC para você saber de fato qual é o teu, mas com aquela certeza de que você pode flexibilizar o teu perfil comportamental. Você tem um cérebro que consegue, de fato, né, flexibilizar. Ou seja, não use o teu perfil como uma muleta, tipo, eu fui grosso porque eu sou dominante, vai ter que me aceitar. Não, você pode flexibilizar, né, mesmo sendo um dominante altíssimo, com intensidade altíssima, você consegue, com inteligência emocional, respeitar as pessoas. Né, com um influente altíssimo, você consegue saber o momento de falar e de se calar e de respeitar o papel do outro, o momento do outro. Assim como o estável conforme também consegue flexibilizar. Então não use como uma muleta. Teu cérebro é capaz de flexibilizar sim, mas volte sempre para a tua essência, tá? Então, se você não conhece esse assunto, você já deve ter falhado com muita gente. Então eu te convido a conhecer sobre teoria DISC com profundidade, porque de alguma forma você vai se sentir liberto e nunca mais vai olhar para as pessoas da mesma forma. E muito menos vai julgar o outro, porque você vai entender que cada um tem uma característica e é lindo ser você, do jeito que você é. Maravilha, Dai. Muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra tê-la conosco nesses 2 programas. Gui. Um privilégio, né? Um privilégio. Para a nossa audiência poder absorver um pouquinho do tamanho do conhecimento que essa mulher tem. E deu uma saudade. O ano que vem nós temos que voltar, né? Sem dúvida. A gente ama a Febracis. Especial. Porque tem alguém. Amém. Com certeza. A gente tem uma relação de amor com a Febracis, né? Porque a gente teve muitos momentos de transformação positiva ali dentro. Conhecemos pessoas maravilhosas, fizemos amigos para a vida toda. E, enfim, a gente guarda com carinho no nosso coração tudo que a gente viveu aí dentro. Grande beijo. Nós trazemos um carinho especial para vocês, viu? Um beijo. Amei fazer parte. Contem sempre comigo, porque eu sou fã de vocês, como eu já disse, e reforço aqui. Vocês são incríveis. Admiro vocês como profissionais, como pais, como casal, como amigos. Fiquem com o meu beijo. A gente se vê em breve, Daiane Padovan. E se você quiser conhecer mais a Dai, siga no Instagram, @DaianePadovan. @DaianePadovan. Você vai conhecer melhor o trabalho dela. Ela está muito ativa nas redes sociais. É muito divertido você acompanhar o dia a dia da Dai. E a gente, mais uma vez, agradece do fundo do nosso coração por essa disponibilidade que a Dai teve de estar aqui conosco. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Mais um programa Fala Mais. Você sabe que semana que vem, quarta-feira, a gente está no ar novamente, esperando por você. Um grande beijo e até lá. Até mais.